casa de Deus, meus irmãos, é a casa de oração. Lá tem o altar, onde Jesus é oferecido em sacrifício. O altar é Cristo, por isso que quando o sacerdote entra, ele beija o altar. O sacerdote, ao entrar, ele tem que beijar o altar, que é Cristo. Vou até brincar, né? O sacerdote beija o altar. É o altar que ele deve beijar, que é Cristo. É o lugar onde é oferecido o sacrifício perpétuo, único, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou até olhando aqui para o altar. O centro da igreja é o altar. Se você entrar numa igreja e não tiver altar, ela é protestante. A igreja dos protestantes, que é a igreja, o templo deles, sei lá como é que pode dizer, só tem um ambão. Eles só ficaram só com a palavra de Deus, tudo deles é a palavra. Tem palavra. Não oferece o sacrifício que Jesus disse que é para ser oferecido todos os dias. Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício do Senhor deve ser oferecido. Está lá escrito, já que é na Bíblia, né? Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício deve ser oferecido. Até que ele venha, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, que o sacrifício do Senhor deve ser oferecido, até que ele venha. E graças a Deus a Igreja Católica, sabendo disso, faz isso todos os dias. O sacrifício nunca para. Nunca para. Eu estou celebrando essa missa agora, já tem um padre em qualquer parte do mundo que já está começando uma. Tem outros que estão agora no ato penitencial. Tem outros que estão lendo o Salmo. Não para o sacrifício. Se o sacrifício da missa parar, o diabo cria uma força de destruição. Ele só não consegue nos destruir por causa do sacrifício de Jesus, que é oferecido segundo por segundo, minuto por minuto, por décimo de segundo, e aí vai. Não para o sacrifício do Senhor. E não vai parar até que ele venha na sua glória. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. O único dia que não acontece o sacrifício da missa é na sexta-feira da paixão. Mas é interessante, né, que aqui, o que aqui nas horas nossas poderia ser a sexta-feira, lá no Japão já é o sábado. Então, de uma certa forma, parece que não para do mesmo jeito. Questões de fuso horário, né? Não para. A missa não pode parar. Imagine o que Lutero fez. Acabou com a missa. Ele acabou com a missa com os seguidores dele, mas a missa não parou. E não vai parar. Nunca vai parar. E quando nós vamos à casa do Senhor, a primeira oração que precisa ser oferecida, que é a maior oração de todas as orações, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora em Medjugorje, ela fala que quando nós vamos para a missa, nós devemos ir já nos preparando desde casa para o que vai acontecer. A renovação do sacrifício do Senhor. O Calvário, o altar é o Calvário, aonde Jesus morreu e deu a vida. Quando nós vamos à missa, nós vamos para o Calvário, nós vamos estar com Jesus. Por isso que nós não podemos confundir sacrifício de missa com festa, meus irmãos. Não dá. Não combina.
Quando Jesus estava na cruz, não tinha festa em volta dele, não. Não tinha ninguém dançando, mulher dançando e rodando e fazendo um monte de coisa. Estava lá o Senhor morrendo e a mãe chorando. O Senhor se oferecendo e a mãe se oferecendo. No Calvário tem dor. No Calvário tem morte. No Calvário tem sacrifício, no Calvário tem oferecimento ao Pai do Filho, o Filho se oferecendo ao Pai pelos nossos pecados. É isso que está no Calvário. A missa é a renovação do Calvário, do sacrifício de Senhor no Calvário. O altar é o lugar do Calvário, é a morte de Jesus na cruz. Infelizmente, por culpa nossa, de não explicarmos o que deve ser explicado, e de não ter ensinado o que deve ser ensinado, olha como é que está agora. As pessoas vão para a missa e já não sabem mais o que é que vai acontecer lá. Os namorados ficam namorando dentro da igreja, a missa está acontecendo, o celular está ligado, aí você vê a pessoa pegando o celular para conversar com alguém, enquanto a missa está acontecendo. Uma bagunça. Já não é mais casa de oração, não, é lugar de profanação. Esses dias me enviaram uma notícia que numa cidade aqui no Brasil, uma mulher entrou na igreja, foi lá, sentou-se em cima do altar, tirou uma foto e mandou. Não sei se é Instagram ou Facebook, eu não sei diferenciar muito, porque eu não mexo com essas coisas, e nem quero mexer, e não tenho intenção nenhuma também. Mandou. Aí o padre, graças a Deus, muito zeloso, mandou um recadinho para ela e disse que ia processá-la. Profanou o altar de Deus, o lugar do sacrifício. Ela que não se arrependa, não, meus irmãos. Ela que não se arrependa. Tirou a foto, me parece que estava com um cigarro na mão e uma cerveja. Não sei como é que foi aquilo. Ela que não se arrependa. E precisamos rezar pelo arrependimento dessa pessoa. Porque o altar não pode ser profanado. O lugar aonde Deus se oferece pela nossa salvação. Sacrifício. Ou é ateia, ou é protestante, porque os protestantes é isso que eles fazem. Dizem que a Igreja Católica é uma Babilônia. Usam nomes que não dá nem para falar aqui. E acham que estão louvando a Deus por causa disso. Porque está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia e não está na Bíblia. E a ignorância de muitos católicos, porque não estudam, não vê as coisas, acabam entrando nessa onda também. A casa de Deus é o lugar do sacrifício. Jesus é oferecido. Ele sai lá de Jerusalém. O melhor, a missão dele foi essa, né? E o Verbo divino se encarnou, porque Deus é Espírito. Como é que Espírito vai ser oferecido? Precisava de uma carne, e o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós, para que essa carne dele, que não é simplesmente dizer, o Verbo se encarnou, ele se encarnou para se oferecer, porque a carne dele
pura e santa, porque a nossa, sem pecado ele, porque o animal que deveria ser oferecido deveria ser assim. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro que era oferecido, já não é mais aquele cordeiro, agora é ele, é o próprio Deus que se fez carne. Na sua humanidade ele se oferece.